É com muita alegria que hoje eu vou poder conversar mais uma vez com o Padre Douglas Pinheiro. Uma vez foi lá no estúdio, lá em Curitiba, né, Padre? Isso. Hoje aqui nessa conferência que estamos fazendo, né, sobre a Rocha de Pedro. E Padre Douglas, ele é representante do diocesano junto ao movimento ecumênico, sobretudo em Cristo, que é o encontro cristão em busca de unidade e santidade. Foi professor de teologia na Universidade Salesiana, Campus Pio XI, em São Paulo, e lecionou diversas disciplinas no Departamento de Teologia Sistemática. E hoje é diretor espiritual do Centro de Estudos sobre a Rocha de Pedro. Padre Douglas, muito obrigada por encaixar aí na sua agenda. Eu queria falar sobre hoje evangelização. E até me inspirei no teu discurso. Parabéns, viu? Muito bom. Muito obrigado. Muito bom. Um excelente professor. Quem não conhece o trabalho do Padre Douglas, né? Tem um site, um centro de estudos que você ensina. E, Padre, eu queria partir dessa questão do ecumenismo, mas assim, de uma forma bem simples, para que a gente entenda. A sua linguagem é muito direta. Eu gosto do jeito que o senhor explica, por isso esse tema, né? Como evangelizar dentro desse entendimento do ecumenismo? Vamos explicar primeiro para o pessoal o que seria isso. Certo, vamos explicar o que é ecumenismo. Ecumenismo é toda iniciativa de comunhão, unidade entre cristãos, estritamente entre cristãos. Alguns usam o termo ecumenismo para se referir a eventos e iniciativas com líderes de outras religiões não cristãs, como de matriz africana, muçulmanos, budistas. Existe também esse trabalho, mas o nome que se dá a esse trabalho é diálogo interreligioso. Tá. Quando se fala de cristãos, católicos, evangélico-protestantes e ortodoxos, o nome que se dá a isso aqui é ecumenismo. Certo? Então não confundir os dois. Legal. Porque ecumenismo vem do grego oikomene. Oikomene é o plano de uma casa em comum. Oikos é casa. Então a casa é o cristianismo. É a casa do Cristo, do Evangelho. Nós sabemos que ao longo de 2000 anos, infelizmente, a igreja sofreu processos de divisão por inúmeras razões. Não vem ao caso aqui, não trabalhar uma por uma, não temos tempo, mas elas foram ocorrendo, como por exemplo os coptas no século V, lá no Egito, ainda hoje existe a igreja copta, que hoje se identifica meio como ortodoxa, mas ela é anterior aos próprios ortodoxos. Os ortodoxos são do século XI, que foi o chamado cisma do Oriente, quando, por diversas razões, no ano 1054, todas as igrejas do Oriente cristão, que equivale hoje a leste europeu, Grécia, Turquia, Terra Santa, antiga Caldeia, ali no fundo, e norte da África, em torno do Egito, todas essas igrejas se separaram da igreja de Roma e, portanto, de todas as igrejas em comunhão com Roma no Ocidente. Aí aqui eu me refiro da Itália para cá, né? França, Alemanha, Espanha, Portugal, e depois, com o século XVI em diante, por conta da expansão marítima, todo o continente americano teve igrejas implantadas a partir desses países, né? De colonização ibérica. Então o Ocidente é bem mais numeroso hoje do que o Oriente. E no século XVI houve o protestantismo, que foi, digamos assim, um outro cisma dentro do próprio Ocidente. A Igreja Católica Romana sofreu esse cisma. Durante séculos houve muita guerra, muito litígio em torno dessas divisões todas. Tiveram suas razões históricas para isso. Do Concílio Vaticano II para cá, a Igreja passou a considerar seriamente a necessidade de restaurarmos, primeiro, o mínimo de cordialidade. Essas divisões, elas não vão ter fim se todos nós não baixarmos as armas. Quando eu digo armas, a resistência moral, a resistência espiritual, nós precisamos baixar. Sobretudo porque os que fizeram essas divisões
já viveram há muitos séculos, não fomos nós que estamos aqui agora, nós herdamos essa divisão, como ela foi sendo transmitida. E cabe a nós agora tomarmos a seguinte consciência: a divisão não importa por quem tenha sido feita, quem a tenha protagonizado, o fato é que ela é um pecado. A divisão em si é um pecado. Nós, enquanto seres humanos, cometemos o pecado, mas não temos condições de sair dele. É Cristo que nos salva dos nossos pecados. O que nós fazemos? Nós oferecemos a Cristo, ao Espírito Santo de Deus, a matéria-prima necessária. Quando eu e você precisamos ser libertos de um pecado pessoal, a matéria-prima que nós damos é o nosso arrependimento e a nossa confissão. E é Cristo que com a sua graça vem e nos perdoa. Quando nós estamos falando de um pecado que atinge proporções eclesiais, né, e por que não dizer sociais, né, a sociedade cristã ficou marcada por essas divisões, nós precisamos ter iniciativas de oferecer ao Espírito Santo uma matéria-prima também. Então, as iniciativas ecumênicas, o que são? Reuniões de oração, de fraternidade, de encontro cordial, de nos escutarmos, de celebrarmos um patrimônio comum que nós temos. Não é? Nós não temos toda a comunhão, mas nós temos alguma. Nós cremos na necessidade do batismo para a salvação, nós cremos em virtudes teologais, nós cremos em dons do Espírito Santo, nós cremos em revelação divina, nós cremos na Santíssima Trindade, nós somos unânimes em crer na revelação do Novo Testamento. Então nós temos um patrimônio comum. Sim. Temos que começar por aqui. Então são iniciativas para isso e nada mais. Muitos perguntam, aonde vocês querem chegar com essas reuniões, encontros? Eu respondo com outra pergunta. Aonde nós queremos chegar? Nós já chegamos até aqui. Termos chegado até aqui já é muita coisa. Sim. Agora, onde podemos chegar? Isso realmente só o Espírito Santo é quem poderá dizer. O nosso encontro é uma matéria-prima. É como se nós disséssemos, Senhor, esse meu irmão aqui é evangélico, né? Talvez de berço, foi criado, recebeu a fé cristã dessa forma, e eu sou católico. Nós escolhemos nos amar e escolhemos nos respeitar. O que será de nós? Como restabelecer uma comunhão institucional? Isso é com o Senhor, porque nós não temos condições de resolver isso humanamente. E confiamos no Senhor. É um passo de fé. O ecumenismo ele exige maturidade, muita maturidade, sobretudo por parte de um fiel católico que queira se envolver, porque ele tem que ter sua convicção firme de fé, amor à Santa Igreja, inclusive por amor à Igreja, é que ele deseja preconizar, ser protagonista de uma unidade que é proposta por ela mesma no decreto Unitatis Redintegratio do Vaticano II, na Utu Nunciente de João Paulo II e tantas outras declarações. E ao mesmo tempo fé, porque essas reuniões nossas, esses encontros nossos, eles têm momentos muito angustiantes, no sentido de que nós nos amamos ali, somos irmãos, de tal maneira que por pequenos instantes a gente se esquece que a gente não é da mesma igreja, assim, não é da mesma denominação. E quando a gente encontra os entraves, não é? Quando eu digo para um amigo meu, pastor, ó, eu estou indo para a missa, vou celebrar, é como se eu estivesse falando com um fiel meu, ou com um amigo meu, e aí depois é que eu lembro, eu estou indo à missa, mas ele não vai. Sim. Aquilo causa uma dor em mim e nele também, porque nós nos amamos. E é preciso ter fé em Cristo, porque essa angústia realmente nós não temos saída humana. É o que eu costumo dizer, nós colocamos pecado no mundo, mas para tirar, só o Cordeiro de Deus é quem tira. Com certeza. Padre, e nessa linha, deixa eu só ficar um pouquinho mais agora no micro, porque dentro das famílias também existe essa preocupação, né? Uma pessoa que passou por uma conversão e tal, e agora tem que lidar com isso, com essas diferenças
religiosas, que de alguma forma é um ecumenismo, né? Numa proporção micro. Sim. O que você diria para essas famílias? Esses que estão nos assistindo, talvez muitos não católicos nos assistem e muitos católicos. Então, como trabalhar isso aí dentro das famílias? Perfeito. Esse é o verdadeiro ecumenismo. Né? Essa que é a verdade. O ecumenismo, em muitas esferas de igreja, ele tem sido associado como encontros formais entre peritos, lideranças apenas, padres, pastores, teólogos. Mas o verdadeiro é o que acontece todo dia. Justamente numa família, num ambiente de trabalho, numa vizinhança, numa escola. Exato. Entre amigos de universidade, etc. A primeira coisa é essa, é parar de enxergar no outro um inimigo. Tá. Infelizmente, boa parte das relações entre nós, cristãos, católicos e evangélicos, aqui no Ocidente predomina a relação católicos e evangélicos. Né? Existem os ortodoxos também, em menor número. A gente sente a divisão com ortodoxos mais no Oriente, quando você vai à Terra Santa, ou leste europeu. Ali tem mais ortodoxos e católicos do que protestantes, provavelmente. Sim. Mas a primeira coisa é lembrar que, de fato, essas divisões, quando elas acontecem, elas causam muitas feridas, elas causam mesmo. Imagine uma mãe que educou seus filhos na igreja católica e de repente eles se tornam evangélicos. Ou o contrário. Ou o contrário, né? Os filhos são profundamente católicos e os pais fazem algum tipo de experiência pessoal, muito subjetiva, não estou aqui para julgar, mas se tornam evangélicos. Essas coisas causam briga. Num primeiro momento elas causam ferida. E porque de fato é uma divisão que está acontecendo. A família está sendo segregada naquilo que é o cerne de todos, que é a religião, que é a vida de fé. Uma vez, porém, que se consolide essa diferença, já tomaram sua decisão, já estão nas suas igrejas. A verdade é que esse problema não vai se resolver enquanto todos se atacarem. O orgulho não deixa. Quando eu sou atacado, ainda que haja algo de verdadeiro na fala do outro, eu não cedo por pirraça. É o orgulho humano. A gente mantém a briga. É literalmente um ciclo vicioso. Não tem virtude nisso. Isso é um vício. Tem que parar com isso. Tem que, como eu disse há pouco, depor as armas. Depor as armas. Ok, chegamos aqui. O que podemos fazer? Como podemos viver? Será que o fato de agora estarmos em igrejas diferentes tornou-se impossível, por exemplo, que nós oremos dentro dessa casa? Não dá para orar? Não dá para a gente ler o evangelho juntos? Ou rezar um salmo? Será que não dá? Será que não dá para nós procurarmos elementos em comum e ficarmos neles? Entende? Sim. E nos aprofundarmos neles. Será que não tem uma música que a gente possa cantar juntos? Um louvor? Proclamar que Jesus é o Cristo? É restabelecer essas conexões em torno do patrimônio comum. Isso pode parecer até absurdo para alguns. Quando parece absurdo, saiba, a pessoa ainda está sob efeito das feridas. Porque o bem da verdade é que nós, brasileiros principalmente, nós somos muito revanchistas. A relação nossa de católicos com evangélicos aqui, ela é muito beligerante. Por razões históricas até, existem razões históricas para isso, a forma como o protestantismo chegou no Brasil, de forma bem agressiva, atacando, e o contra-ataque foi tão agressivo quanto. E nós temos esse revanchismo profundo. Alguém tem que ter a iniciativa de baixar a guarda. Alguém tem que ter. O conselho que eu dou, eu não posso dar esse conselho para os evangélicos. Se quiserem me ouvir, eu fico feliz. Mas eu sou um sacerdote católico e eu espero que os fiéis católicos me ouçam. Nós somos a igreja mãe. Os evangélicos sabem disso. Eles mesmos vieram, o protestantismo saiu da igreja católica. Ok. Vamos tomar a atitude de uma mãe? Uma mãe, por mais que ela seja odiada pelos seus filhos, ou eles tenham decidido sair de casa e não queiram mais frequentar a casa da mãe, ainda assim a mãe vai na casa do filho, reza pelo filho,
faz de tudo. Ela vai atrás, inclusive. Mas que o filho não queira saber dela. Sim. Ela vai atrás, ela toma iniciativa, porque ela é a mãe. Então é o conselho que eu dou para fiéis católicos. Vamos nos comportar como a mãe igreja, a mãe Santíssima Virgem. Ela é mãe deles, ainda que eles não aceitem, como um filho que renega a mãe, mas ela não renega o filho. Ela sabe quem ela é. Nós sabemos quem nós somos na cristandade, no cristianismo. E nós precisamos assumir o nosso lugar, a nossa postura. Sim, nós vamos amá-los e eles, se quiserem, eles não todos, porque eu tô aqui testemunhando que existe uma cordialidade e ela é numerosa. Mas tem aquele evangélico protestante que opte lá por nos atacar e etc. Ele que siga nos atacando, nós vamos rezar por ele, porque nós somos a mãe. Sim. E a mãe não age dessa forma. Padre Douglas, muito obrigada pelas tuas palavras edificantes. Certamente me ajudou e ajudou muitos que estão nos assistindo. Obrigada. Eu que agradeço o convite, a oportunidade. Deus abençoe e estamos juntos. Evangelizar é preciso. Amém. Obrigada.